Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do HoraCast. E hoje, dando continuidade aqui à recepção que a gente tem feito aos nossos amigos da eWatch, eu estou aqui com Nilo Quadros. Seja bem-vindo, Nilo. Valeu, meu irmão. Isso aí. Obrigado, é um prazer estar aqui. Solta a vinheta. Vamos bater bastante papo aí, porque nas conversas anteriores lá com o Léo, com o Rafa e agora com você, eu coloquei a ordem dos convites na ordem que eu conheci vocês. Uhum. O primeiro foi o Léo, aí depois foi o Rafa e depois você. E assim, a gente estava conversando aqui antes da gravação, a gente tem uma convergência muito grande no gosto por alguns relógios, né? E me conta aí, né? Por que você recusou aquela oferta irrecusável do Transocean? Vamos lá. Então, vamos alinhar contar o pensamento contar a história do início. Desde o início. Um cliente nosso de São Paulo chamou o Léo para intermediar 3 relógios. E um deles era um Breitling. Os outros 2 eu não estou lembrado exatamente aí quais eram, mas eram todos relógios de ouro. Nós intermediamos o relógio e o Breitling você comprou, né? Antes da gente te mostrar o Breitling, eu peguei nesse relógio umas 3 ou 4 vezes, botei no braço, falei, meu Deus, me dá um sinal se é para eu ficar para mim ou não, que era muito bonito, é muito bonito o relógio, é muito bonito. Eu acho. E assim, eu acho que não era o momento, né? E eu fiquei feliz também que você comprou. E aí depois o grande Léo aí, comendador do tempo, acabou comprando na sua mão e foi ótimo, porque ele não saiu do radar ainda, né? Continua as proximidades. Dentro dos amigos aí. Então, assim, ainda é um objetivo que de repente a gente vai cumprir, mas não era o momento Eu ainda. vou pedir para a edição, né, para o Ramírez, que é meu sócio e editor, colocar a foto aí desse relógio, né? Ele apareceu no primeiro episódio, quando o Léo Moedo fez questão de trazer. Ele trouxe, legal, né? Ele trouxe um watch roll aqui com 4 relógios e trouxe esse, né? Que é um relógio que tem essa história, né, de ter aparecido para gente, né? Balançou o Nilo. Aí quando eu vi o relógio, eu falei, caramba, é esse. E aí eu fui dar uma estudada naquela linha, porque não é uma linha muito famosa da Breitling. O que me atrai mais ainda, né? Sim, porque eu gosto do fora do mainstream. É isso aí. Eu também tenho essa pegada de não sair um pouco da hype. Aí eu fui lá olhar o Transocean. Então a linha original do Transocean ela é dos anos 50, quando começaram os primeiros voos regulares aí, pós-guerra, intercontinentais. Então você tinha os relógios pilots voltados para o piloto, que tinha uma finalidade ou tinha uma leitura, uma legibilidade boa, ou tinha uma régua de cálculo, né, como os Navitimers, né, da própria Breitling. Mas o Transocean era o relógio do passageiro de voo internacional. Tinha muita pegada, às vezes, de ter um dual time, né, de ter um crono, assim, tinha essa pegada para o viajante internacional. Um relógio classudo, mas também ao mesmo tempo robusto com aquela esportiva, que a gente pegou aquele de ouro, mas eles têm a linha de aço e tal. E na reedição que eles fizeram, eles reimaginaram um pouco a linha original e colocaram em alguns relógios o calibre in-house, o B01. Esse relógio, se eu não me engano, é de 2018? Não, 2014, eu acho, a reedição do Transocean. E eles fizeram com que tivesse essa pegada, como é que eu vou dizer? De uma beleza esportiva, né? Eles não são relógios pequenos, eles são relógios
né, com uma pegada grande, mas tem essa coisa mais social Exato, também, né, e tal. Então, assim, são relógios muito bonitos e que, no meu caso, saiu da coleção porque eu estava realmente... eu tinha uns relógios muito parecidos e eu tinha visto uma complicação World Timer na Transocean, sim. né? E aí eu falei, caramba, é isso, eu vou... Tá no radar para depois pegar, assim, com calma, não precisa se desesperar, né? Mas é um relógio muito bonito, né? Muito, muito bacana. E assim, eu sou muito metódico, né? Eu sou muito sistemático. E quando não é o meu momento, eu assim, às vezes deixo passar a oportunidade. Rafa é o contrário de mim, Ele é né? impossível Rafa, ele é totalmente. muito emocional, impulsivo, ele se entusiasma com a coisa. Eu não sou um cara entusiasmado, eu sou bem metódico. Eu acho que assim a mistura assim, eu e Léo e Rafa deu um caldo bom, né? Por Porque causa assim, disso. Um é impossível, outro é é metódico, outro tá no meio. isso, Ali. um acelera, o outro freia, o outro debreia. É isso aí. Então, assim, quando não é o momento, cara, eu às vezes deixo passar a oportunidade, é uma, eu sou muito seguro, sabe? Tá na hora de fazer tal coisa, eu sou um pouco cartesiano e tem um toquezinho, assim, bem um temperinho de autismo, né? Então, assim, eu sou muito metódico. É. A gente que te conhece sabe que você tem essa coisa realmente, né? Agora você foi criado no meio dos relógios, né? É, Que a família tem. Conta aí como é que foi isso, como é que é essa tua relação aí com a relojoaria? cara, foi o seguinte, meu pai veio do interior, né? E ele estudou, veio aqui para Salvador para fazer o pré-vestibular no Colégio Central. E aí ele passou para engenharia civil. No do meio para o final do curso, meu pai já representava a Cássio, né? Hum, E aí meu pai vendia muita isso calculadora. era que época, mais ou menos? Isso era, vamos dizer assim, 78, É mais que ou eu ia falar assim, menos. cara, é porque a Cássio estava chegando no final É, dos anos 70 e eles chegaram com muita força. Eu tive muito Cássio nos anos 80, cara, muito, muito, muito. Eu tinha entrado na Marinha, pegava sempre meu salário e comprava. é. E aí meu pai meio que vivia vendendo calculadora Cássio, calculadora científica, para os estudantes de engenharia. Que a chegada da calculadora científica Cássio, assim, revolucionou, né? Era uma coisa obrigatória, né? Como depois a HP12C veio para quem mexia com finanças, era uma coisa obrigatória. Então meu pai vendia. E da calculadora já foi pro relógio, né? Porque era a mesma marca. E aí meu pai tinha digamos assim, um anjo que veio a ser meu padrinho e é falecido, que é o Trece, que era um joalheiro que vendia Cássio e fornecia, né, numa condição muito boa, as calculadoras e os relógios Cássio para meu pai. E aí meu pai já na formatura, em 80, ele já abriu a loja. Meu pai nunca exerceu a profissão de engenheiro civil. Formou É, e abriu a loja. É, porque a Sigma tem. era no Orixá Center, aqui, Sim, perto de onde a gente tá. Então, no ali subsolo. na esquina da rua direita da Piedade, não é isso? Isso, é. Então, ali, aí, meu pai já namorava com minha mãe e tal, e aí casaram. No mesmo ano que abriu a lojinha, casaram. E um ano depois, meu pai já estava no Iguatemi. Foi assim, foi muito rápido. E meu pai entrou no Iguatemi graças a uma carta de recomendação desse meu padrinho, que ajudou ele. E aí meu pai abriu a loja na cara e na coragem em 1980, isso. E em 81 já estava no principal shopping de Salvador. E eu nasci em 84, né? Tenho 42 anos. E aí eu meio que cresci numa loja de relógio, né? Então, assim, meu pai chegou a ser revendedor autorizado Omega, né? Assim, vendia algumas marcas suíças, Tissot, muitas marcas japonesas, Seiko, Casio, Citizen, e muitas brasileiras, né? E aí veio a se tornar, abriu um pouquinho de loja assim, em alguns shoppings e ficou conhecido como uma loja assim mais tradicional
de Salvador. Sim, é verdade. A referência Sigma Era a é grande, referência. né? E hoje vocês estão com loja. Eu conheço mais a do Barra, porque eu moro mais perto do Shopping Barra, mas tem outros shoppings também, não tem? Tem no Shopping da Bahia hoje, que Quando chegou em continua, Guatemi, né? e Mudou no de Salvador nome. Shopping. Ah, no Salvador tem. Eu não sabia que tinha no Salvador, não. Eu sabia que tinha Eu sempre falo também Guatemi, né? Quem conheceu como Guatemi, às vezes é difícil lembrar que mudou para Shopping da Bahia. Mas assim, oficina tem nelas todas ou só na da Barra? Porque a Barra tem 2 andares, né? A loja da Barra Todas as lojas têm um mezanino, tem né? mezanino E com a oficina. tem oficina no Shopping da Bahia e tem oficina no Salvador Shopping. A loja do Shopping Barra, que é minha, né? Meu pai dividiu, assim, entre os filhos e esposa por questões tributárias, foi necessário. E a loja do Shopping Barra ficou para mim. Mas no momento estou sem relojoeiro lá. Sim. Eu tô com a oficina montada, mas no momento É sem difícil relojoeiro. arrumar um relojoeiro? Cara, é difícil, porque primeiro não tem curso de relojoeiro aqui no Brasil, né? É uma prática que você vai aprendendo com a prática. Você tem alguém que te ensina e você vai aprendendo na curiosidade. E, e assim, relojoeiro é um tipo, é uma profissão que, assim, é necessário muito confiança, né? O relojoeiro, eu falo que ele tem que ter 3 pilares. Ele precisa ser asseado, né? Você tem que ter uma bancada sempre limpa. Ele precisa ter um bom conhecimento técnico e ele precisa ser honesto. Se faltar uma dessas 3, não dá certo, né? Então, assim, é muito investimento, as ferramentas são caríssimas, né? Caríssimas. Sim. Eu fui na fábrica da Bergeron lá na Suíça e comprei algumas. Kitzinho que eles têm lá para fazer troca de pulseira, troca de bateria. Né? Até hoje estou com pouco relógio quartzo na coleção, mas tenho. Cara, é caro. É muito caro, cara. Eu tenho, Muito caro. eu tenho e eles têm lá um showroom, né? E aí você fica maluco, né? Que você vê umas coisas assim. Mas eu tenho esqueci o nome é o que mede a amplitude do relógio, do balanço. Você bota aqui nas posições que ele ouve. Vibrograph. Mas é um que você conecta no telefone. Não é da própria Bergeron. Ah, eu conheço. É um que você. É de uma. Pô, acho que eu paguei 600 francos suíços no negócio desse. Um negócio desse tamanho aqui, parece um pendrive. Não, um joguinho de chave de fenda, R$ 2.000. É isso aí. Uma coisa assim, ou porque lá é mais. caro, cento e tantos, 200 francos, um negócio desse. Uma pinça antimagnética é R$ 1.000. É uma coisa assim. É caro mesmo. E o relojoeiro ele precisa ter umas 8 pinças, né? Diferentes. Um tamanho e tal. Chaves tem que ter alguns jogos. Eu já tive a oportunidade de fazer lá uma das primeiras masterclass que o Mauro fez lá do Outtime, né? E desmontei lá o movimento e tal. Né? 7750, né? Era um 7750. Cara, é uma experiência. É uma experiência. A gente tá querendo trazer uma para cá. Temos que trazer. Acho que já tem público aqui. Como é que está, assim, a distribuição mais ou menos geográfica dos clientes de vocês? É porque, né, o pessoal que não conhece a iWatch, né, a iWatch nasceu e está sediada aqui em Salvador. Mas, assim, eu convivo nos grupos da iWatch, hoje transcende muito. Acho que 71 a gente não é mais maioria. Né? O DDD nunca foi, né? Nunca foi. Apesar da gente estar em Salvador, desde o início a nossa clientela estava mais assim na região sul e sudeste, né? E agora indo um pouco para centro-oeste. Tá chegando mais lá em Brasília, Goiânia, onde o agro está forte. O agro está forte, É verdade, é verdade. É isso aí. O gosto pela relojoaria, eu acho que ele está espalhado. A questão é realmente a questão do poder aquisitivo. Né? O Nordeste é uma região que tem uma renda per capita um pouco menor do que a das outras regiões, e aí talvez por isso explique essa divisão aí, né? Cara, assim, a gente discute muito sobre isso na iWatch, né? E assim, em Salvador,
a gente acha que existe, não é só uma questão de profissionalismo, existe muito a questão cultural. Ah, eu compro relógio com tal pessoa. Então continua assim. Em São Paulo, assim, modéstia à parte, a iWatch, a gente nasceu querendo injetar um pouco de profissionalismo no processo de intermediação de relógio, né? De compra e venda. O paulista, o carioca, talvez, e quem é do sul, tem uma sensibilidade maior, né? Isso é a nossa interpretação, né? Isso é no geral, a gente não quer estereotipar Sim. ninguém. Mas eles têm uma sensibilidade maior a uma argumentação mais profissional, a um cuidado processual. Aqui no Nordeste é muito valor, muito preço. Isso, e aqui é valor e Verdade. preço, e tipo assim, não, já confio naquele cara, né? Então, assim, a gente sente que tem um campo de força um pouco mais forte para furar. Entendi. É engraçado essa abordagem da resistência para mudar o fornecedor, né? Assim, já estou acostumado, né? Tenha confiança. E falar em confiança, tem chegado muita peça falsificada aí para vocês? Como é que está isso aí? Porque, assim, eu tenho visto alguns superclones que é surreal você, de uma, assim, um leigo identificar. Até mesmo o especialista, às vezes, tem que abrir o relógio para ver se o movimento que está lá dentro, né, não é um clone. Bom, vamos lá. Não chegam muitos, Sim. tá? Mas chegam. Então, assim, normalmente, a primeira coisa, quando a gente intermedia um relógio, a gente sempre pergunta: você comprou onde? Né? Você comprou quando? Quem é vamos dizer assim, quem não é do meio não consegue ter o papo que a gente espera que quem é do meio tem. Então, na conversa, a gente lima muita coisa, né? E talvez isso ajude muito a gente. Mas acontece pontualmente de chegar um relógio réplica e a gente, olha, é réplica. A gente fez uma série sobre relógios falsificados que deu muito o que falar aí no ano passado. No canal de vocês. É. O canal da iWatch vai estar aqui na descrição, tá, pessoal? A gente imagina aqui até que seja o contrário, né? Vocês primeiro passam por lá para depois vir para cá. Mas se você caiu aqui no vídeo e não conhece lá o canal deles, que hoje eu acho que é o maior que tem, né? De relojoaria? Não sei se é o maior. Mas está grande, né? Mas é um dos maiores. É um dos maiores. Também assim, eu confesso que acho que os maiores devem ser o do GMT-3, né? Do Leandro Amorim, o de vocês, e o do Bernardo, talvez, e acho que tem algum outro, não, acho que não, que tem essa... Tem o Alan, que é o Alan 7x7, né? Eu conheço poucos, assim, sinceramente, não eu acabei ficando muito exposto aos canais de relojoaria lá do exterior, né? Que a gente acaba procurando por alguma peça ou outra que só vai aparecer em review de lá, né? Os lançamentos, né? As marcas normalmente só chamam o pessoal de lá, então você acaba ficando, quem gosta, né? Acaba ficando mais exposto aos canais internacionais. Tem a barreira do idioma, né? Mas hoje tem até tradução automática. Tem dublagem automática. E tem gente que assiste o nosso canal de fora. De fora? A gente percebe no Analytics do YouTube. Mas voltando pro falsificado, é o seguinte. Quem fabrica... Você tem que sempre que olhar pela ótica de quem fabrica a réplica, né? Ele quer que o relógio passe desapercebido para uma pessoa que esteja olhando o relógio a olho nu, né? Esse é o principal aspecto. Então, assim, nosso olho, a gente consegue perceber facilmente 0,2 milímetros, né? A gente consegue perceber detalhes de 0,2 por 0,2, 0,1 por 0,1, talvez, se você apurar muito a visão. Então, ele está trabalhando, todas as máquinas dele estão trabalhando para oferecer aquela precisão, tá? Então, quando
A chave que abre a porta é um microscópio ou uma lupa muito boa. Quando você coloca o relógio no microscópio digital, que hoje é um equipamento barato, com essa foto aqui, é feita por um microscópio digital, você já começa a perceber nuances de 0,01 milímetro, né? Porque se aproximar 10 vezes, por exemplo, que é uma aproximação pequena. E aí você já consegue perceber. Quando você trabalha com... Por exemplo, eu pego relógios originais e olho no microscópio diariamente. Então, quando vem um falso, existem os checkpoints que você precisa saber. Por exemplo, tudo que é impresso no dial. A impressão é uma tecnologia difícil de ser feita em alta qualidade. De ser replicada em alta qualidade. Só corroborando isso, né, reforçando, me chamou a atenção quando eu fui conhecer algumas fábricas lá na Suíça, que muitas terceirizam, porque tem fábricas que são extremamente especializadas Isso. tanto na confecção dos dials, né, como dos ponteiros, né, que tem todo um acabamento, uma precisão, né, que então tem essas empresas ultra especializadas que fazem esse serviço, né, e é uma das coisas que tornam o relógio caro. Exatamente. O ponteiro é o segundo checkpoint mais importante. Cara, é muito difícil você fazer um ponteiro com muita qualidade. É caro, né? Então, As assim, pessoas não têm ideia, não né? tem ideia. Que acha, não, é você pegar um pedaço de metal nobre, normalmente, né, extremamente pequenininho, né, que tem que ter um acabamento superficial e distribuição de peso e tal, extremamente sofisticados, né? Então não é qualquer empresa que consegue fazer, qualquer pessoa, Pensa qualquer uma máquina. coisa. Como é que um ponteiro deve ter 0,5 milímetro de espessura? Um ponteiro de segundo, ou menos. Até menos, né? Como é que você vai polir esse ponteiro? E eles são polidos. Eles são polidos. Isso não é um trivial. E às vezes eles são polidos, às vezes eles são angulados. Pega um fininho, tem Aí você bota no microscópio, ele tem uma bordinha. Exato. Então, assim, é muito difícil. Só que quando você usa um microscópio digital, que, sei lá, você compra no AliExpress de, sei lá, R$ 600. O piorzinho, mas você já desmonta qualquer coisa. Você já pega qualquer super clone e já fala assim, isso aqui não passa. Agora, claro, quem olha tem que ter a referência do original. Que essa é a nossa facilidade, que passa muita coisa original. Então, no pegar, às vezes o peso, fala assim, cara, isso aqui não tá cheirando bem. Você não sabe nem o que é. Mas de tanto você manusear o original, quando você pega um falso, você fala, tá estranho, tem algo estranho. É um sentimento. Aí você vai olhar, fala, vamos botar isso aqui. Aí olha, ó, tá errado. Então, cheques principais, né? O dial, ponteiros. Os checkpoints são os marcadores, os indexes. Sim. São difíceis de replicar. E as impressões. As impressões, tudo que... Às vezes a logomarca é impressa, às vezes aquela inscrição Daytona, né, é impresso. Chronometer, não sei o que, tá, Swiss Made, tudo isso são impressões, né? Então aí você foca nisso, você vê as bordas, se está muito... como é que eu vou dizer? Se está bem retinho ou se está bem espalhadinho, a impressão da data do calendário. Tudo isso faz diferença. E falando em relógios, assim, que passaram por você, qual foi o relógio que você pegou na mão, que passou lá pela Watch, que você ficou assim, meu Deus, esse é o relógio mais absurdo que eu já vi na minha vida? Cara, é difícil. É difícil, né? É difícil, mas recentemente passaram 2 ou 3 FP Journeys lá na iWatch. E eu sou fã da marca FP Journey, né? Eu gosto muito do storytelling que a marca criou para ela, né? E assim, os movimentos, a grande maioria das peças são em ouro, né? Em metal precioso. Sim. E eu falei até num vídeo agora da iWatch que a gente fez uma resenha, quando você vê o caseback,
ele agride você, né? Que um ouro rosé, um ouro amarelo, ele agride. É uma beleza que você fica assim até, poxa, meu Deus. E eu diria agora que foi esse FP Journey Chronometre Sovereign que a gente intermediou. Eu vi, o Rafa veio com o FP Journey aqui, com Dial Chocolate e tal, lindo o relógio, lindo. O Havana. O Havana, né? Muito bonito, realmente. Eu lá na Suíça tive contato com algumas microbrands ali também que fazem um trabalho belíssimo, né? Embora eu me intitule Omegueiro, né? Mas não tem jeito, quando você olha para aquele trabalho, né? Manual, de altíssima qualidade e muito sofisticado, e aí explica uma boa parte por que os relógios são caros, né? Porque às vezes o leigo que não está inteirado, né? Não, mas por que o relógio é tão caro? Eu falei, pô, cara, porque ele sai do lugar comum, né? Da fabricação mecânica, né? Automatizada e tal, e ela vai para uma coisa, para um design exclusivo, né? Para um polimento diferenciado, né? Às vezes são dias, semanas para conseguir polir aquelas peças todas, né? É uma cadeia de polimento, né? Assim, um polimento por cima do outro, A sequência faz a diferença, exatamente. Né, os materiais que são usados para polir. Então tem toda uma série de finalizações que vão sendo acopladas ao relógio que vão tornando ele uma peça mais cara e tudo mais. Mas bacana. Eu lembro de ter visto um relógio que me deixou muito impressionado, foi aquele Patek, o Grand Master Shine, Grand Complication. Não é que eles são muito... São os relógios assim, eu achava que eles eram menores, mas aí quando eu vi, os relógios são grandes, assim, mas também para caber, sei lá, 800 peças, sei lá quantas peças, 1.000 peças. Acho que são 1.200. 1.200 peças no movimento, né? Que isso antigamente, gente, o pessoal se ligava nisso. Quantos rubis tinha no movimento e quantas peças tinha no movimento. Né? O relógio com mais rubi era melhor do que o que tinha menos. Né? Eu vi esse relógio ao vivo na Basel World. Eu visitei em 2013, se eu não me engano. Eu fui em 2013, 2015. Não me lembro qual foi. Né? Acabou. Acabou, infelizmente, né? Era uma feira maravilhosa, né? Acho que era a principal que tinha era a principal. Hoje o pessoal fala muito da Watches and Wonders, mas que não era a principal. A Basel World era... Acabou antes... Na pandemia, eu acho. Foi. Né? Por causa, talvez, da pandemia. Nem sei se pode falar, porque dizem que desmonetiza o canal, que diminui o alcance, né? Mas foi um período, inegavelmente, que, no caso da relojoaria, mudou muito. Mudou. Né? Deu uma visibilidade que a relojoaria não tinha. Né? Minha impressão é essa. Né? Antigamente, antes dessa palavra que não pode falar aí, você tinha um certo número de colecionadores e uma certa expectativa de preço. Né? Depois que, quando chegou a pandemia, a relojoaria entrou na moda e os preços aumentaram e a base de pessoas interessadas aumentou muito. Aqui no Brasil, então, foi Vocês começaram antes da pandemia, né, com a pouquinho antes. O que você fazia, trabalhava antes? Eu trabalhava na loja. Na loja mesmo. Você nunca trabalhou no mercado financeiro? Já trabalhou? Já trabalhei. Né? Trabalhei por um Você me contou, né? Eu trabalhei por um breve período no mercado financeiro. No período, assim, eu fiz a prova para me tornar agente autônomo de investimento. Que é o CEA, né? Em fevereiro, um mês antes desse evento aí. Um mês antes, em fevereiro. Mas você já era sócio lá da iWatch? Já era sócio. Antes do lockdown. Porque quando eu te conheci, você ou tinha estudado, ou tinha feito a prova. Isso, o que aconteceu? Eu comecei a estudar bastante sobre investimentos em 2017. Eu estou perguntando, gente, porque é uma área que me interessa. Eu tenho um canal de investimentos aqui que é Hora de Investir. Se você não conhece, depois dá um pulinho lá. Está nascendo, está crescendo, mas tem alguns assuntos interessantes. Outros menos, mas o canal vale a pena conhecer.
E aí eu vi no Instagram uma propaganda de uma corretora famosa. Ele falou, vinha ser assessor de Começa com investimento. X? Começa com X, termina com P. Pode falar. Se não falar mal, pode falar, porque eles processam. E assim, poxa, eu falei, me interessei, porque eu estava estudando tanto e eu já estava ajudando alguns amigos, né? Porque eu bebi da fonte dessa filosofia do buy and hold e até me entusiasmei, assim, e comecei a ajudar amigos e tal. Eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso. E entrei, fiz a prova, passei, aí conhecia uma pessoa que já estava no escritório, vinculado, e eu falei, ó, passei na prova, tô querendo entrar. E conheci um cara, um amigo do meu pai, que era, pô, muito bem de vida, e antes de fazer a prova, até falei, meu tio, tô querendo isso, se eu entrar, você passa a sua carteira primeiro? Ele falou, passo na hora. Aí eu falei, pronto, já tem Já tem o capital. já tem Já tem uma entrada boa. Aí fiz a prova, passei e eu assim, me desapontei com a rotina de trabalho, né? Logo no início. De hoje, eu imagino até um dos motivos, que era a questão de como era a remuneração dos assessores e tal. Hoje, muita gente mudou para um outro modelo, que é baseado num No percentual do patrimônio. fixo, no patrimônio e tal. Porque esse aí é realmente você se via impulsionado a oferecer produtos ruins para os seus clientes. E aí e como eu comecei me entusiasmei pela carreira de agente autônomo porque eu estava ajudando pessoas. E aí eu entrei no lugar e falei, poxa, eu só vou ganhar alguma coisa se eu Não ajudar as pessoas. se eu não ajudar as pessoas. E aí eu falei, não. Aí, em 3 meses eu falei, não é para mim e saí, né? Então, desisti, mas foi um momento, foi engrandecedor, eu diria assim. Foi um momento de aprendizado, foi bom. Sim, bacana. Esse modelo realmente ele era um modelo que não trazia para o cliente, né, de qualquer uma corretora, não é dessas em específico, não trazia O benefício. problema não é, como você falou, o problema não era a corretora, era o Não, modelo. era o modelo, o modelo. Esse modelo, eu acho que nos Estados Unidos nem é proibido, não existe mais. Hoje as coisas têm que ser bem aparentes. Hoje melhorou muito. As entidades financeiras têm que te fornecer um relatório periódico, né, de como estão sendo essas taxas todas para você ficar, né, ter à sua disposição essa informação, né, porque realmente ficavam ocultas isso aí, né? Esses spreads, esses rebates, essas coisas todas ficavam. Hoje tem que ficar tudo aparente, né? É uma área que eu gosto muito. Eu acho e o intuito é esse, de ajudar as pessoas. Eu acho que a educação financeira é o que possibilita a gente chegar num ponto da vida e poder comprar essas peças maravilhosas, exatamente. né? Através de você conseguir entender, né, que os juros compostos eles são muito bons quando atuam a seu favor. E né? segundo Einstein, é a oitava maravilha do mundo. É incrível, né? E realmente, quem entende que isso pode ser um benefício ao seu favor, né? E também pode ser contra você, se você ficar contraindo dívida e ficar pagando juros, né? É o outro lado da moeda. Joga contra você e você não consegue sair desse buraco. Né? Mas, falando em investimento, né? Eu sempre pergunto isso para vocês aqui que vêm para cá. Você, em algum momento, você vê uma coisa é o seu trabalho, né? Intermediando, vendendo e tal. Mas, como pessoa física, você entende o relógio como investimento? Não. Né? Não. Eu entendo que é uma reserva de valor, são coisas diferentes, né? Eu entendo que ele pode ser uma reserva de valor no meu entendimento de coleção. Por exemplo, eu quero ter X de reserva de valor. Eu não vou dividir esse X uma parte em relógio. Eu quero ter o que eu entendo de reserva de valor, como para uma emergência, alguma coisa, eu quero ter em dinheiro no lugar. Porque o relógio pode não ter a liquidez que você espera. Exatamente. Então, assim, o relógio, em muitos casos, é uma reserva de valor, em alguns casos, é investimento,
que ele vence a correção, uma correção mais ou menos, em alguns casos ele vence, mas para mim é sonho, para mim é realização. Eu sou fascinado por essa mistura de engenharia e arte, né? Que num espaço tão confinado aqui existe uma máquina de medir o tempo. Eu sou doido, isso... Assim, eu sou fascinado pela, né, desde nasci já colecionador de relógios, sempre conto essa história. Que quando eu nasci, minhas avós que não se falavam, né, uma italiana, outra polonesa, elas me deram um relógio cada um. Falei, cara, né? No dia que eu nasci. Mas tem uma história, né? Eu sou da Marinha, né? Fui da Marinha, né? E sou prático aqui no Porto de Salvador. Então a minha vida inteira é ligada ao mar, né? E ao tempo, né? Das duas formas. E tem uma história que une essas duas partes importantes da minha vida, que é a busca pelo cronômetro do navio, né? Que é aquele relógio que você usava para medir, fazer as navegações astronômicas. Então, vou ser um pouquinho chato aqui, tá, pessoal? Mas, ou não, né? De repente. Como é que eram feitas as navegações, né? Lá, antes de se inventar isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, nós temos aqui um relógio desse de bordo, tá? Então, vou botar aqui para vocês. Tá? Então, qual era a característica desse relógio aqui? Ele era um relógio bastante preciso para a época dele, né, e tal, e era montado nesse cardan justamente para poder trabalhar os movimentos do navio sem que isso impactasse a marcha. Perfeito. Então, uma das coisas que nós fazíamos a bordo dos navios da Marinha do Brasil, por exemplo, era justamente medir a marcha, né, comparando o quanto esse relógio ele avançava ou atrasava diariamente, na verdade 2 vezes por dia, com relação ao sinal horário que era transmitido por rádio. Tínhamos a rádio relógio, que mandava o sinal da hora, e a gente, aí bem longe de costa, fazia parte do dia da navegação de todos os navios. Mas como é que era antes da invenção dessa belíssima peça aqui, que faz parte aqui da nossa decoração aqui com muito carinho? Você navegava em latitude, né? Então, lá no hemisfério norte, era onde as coisas aconteciam, onde a civilização estava mais avançada, os navegadores saíam, né, dos seus portos, lá da Europa, por exemplo, aqui em destino à América. Então, lá eles têm a estrela polar, que a observação dela direta dá a latitude que você está. Né? É praticamente sem fazer conta. Você vai lá, mede no sextante, e aquela latitude aquela altura da estrela, mais ou menos a latitude que você está. Isso é importante porque você pega uma reta, a latitude, né, ela vai de um ponto a outro na reta, né, e navegava dessa forma. Só que quando você precisava se deslocar dentro de um meridiano, né, você precisava do arco do tempo, de ter uma medição precisa do tempo. E aí, lá, o trono inglês ofereceu uma recompensa absurda para quem desenvolvesse um relógio suficientemente preciso, capaz de fazer a medição do tempo longe de qualquer coisa. Então, foi somente após essa invenção que as navegações, né, em longitude puderam ser feitas, porque você tinha que antes, né, navegava em longitude, mas mantendo travada a latitude, né? E você pôde sair dessa armadilha quando você desenvolveu um relógio. Quando você navegava de oeste a leste, isso, em cima da latitude, aí você passava pelas longitudes. Isso. Tá? Era navegar com a latitude travada. Entendi. Tá? Então, você sair dessa armadilha só foi possível por força da invenção do relógio. Não da invenção do relógio, mas do aperfeiçoamento do cronômetro,
para ele ser num modelo assim, capaz de caber, porque antes tinha uns relógios precisos, mas ele era o tamanho dessa sala aqui, né? Então essa foi uma busca pela precisão, pela miniaturização dos mecanismos que só foi atingida lá pelos anos 1600 e alguma coisa, né? O François Pojorny, ele fez o cronômetro Sovereign por conta dessa história. Inclusive, ele é um dos relógios mais precisos e o que eu li ele falando sobre esse relógio é bem interessante, que ele falou o seguinte: olha, um relógio preciso não é um relógio que bate o horário certo. Não, É a um marcha relógio constante. que se ele atrasa 2 segundos por Sempre dia, 2 segundos. sempre 2 segundos, ele é muito preciso. Exatamente. Né? Essa era a precisão que se buscava, que tivesse uma marcha Exatamente. constante. E eu lembro que eu fazia esse registro das precisões dos cronógrafos de bordo, como a gente chamava, e eu via que no caso lá, tinham 2 desses, né? Um era o backup do outro, né, de bronze, assim, só que eram um pouquinho maiores, mas também montados no cardan. Um era 1 segundo por dia, o outro era 2 segundos por dia. Entendi. Então, e você ajusta isso, não lembro qual era, uma vez por ano. E você vai registrando. E era batata, cara. Era sempre a mesma coisa, eles ficavam sempre na mesma posição. Né? E eram instrumentos realmente que a gente usava antigamente. Isso era pré-GPS, tá, gente? E o François, eu não sabia dessa informação porque quando você viaja com a latitude travada, de oeste, leste, leste, oeste, que você precisava do tempo para isso. Eu não sabia disso, porque fez mais sentido agora. Porque a FP Journey, quando você compra um cronômetro Sovereign com eles perguntam onde você mora e ajusta a precisão para a latitude que você está. Porque, segundo eles, a Terra sim, não é uma esfera perfeita. Ela é dá uma achatada. certa diferença. Então, a gravidade exerce uma influência. Por isso que foi desenvolvido o turbilhão. Lá atrás. Exatamente. Breguet. O Breguet desenvolveu para justamente minimizar os efeitos da gravidade sobre os relógios naquela época eram de bolso, né? Não tinha relógio de pulso. Porque o relógio de bolso ele ficava muito numa posição só. Diferente do relógio de pulso, que ele está mais em movimento, e a gente vai fazer um wrist check já, tá? Os relógios de bolso ficavam muito na posição vertical. Que era a pior posição, né? Porque você está fazendo que tenha que vencer a gravidade. E o turbilhão, a função dele era justamente minimizar os efeitos da gravidade nessa posição. E falar em relógio, o que você está usando aí? O que você veio? Veio de gala, veio de relógio de gala aí da coleção. Eu vim com o IWC Pilot 41 e eu comprei essa pulseira na IWC. Ela tem esse Easy Exchange aqui, que é muito bacana. Você brinca rapidinho com várias pulseiras. Deixa eu ver como é que E eu comprei essa laranja que esse eu aqui achei você conhece. conheço. Eu comprei essa laranja que eu achei... É tipo o da Garmin. Aperta aqui e sai, né? É muito fácil essa aqui, cara. Da Garmin, eu tenho Eu sou fascinado por essa corda aqui. Sim. Eu depois vou ver se eu tenho uns microfones aqui de cinema, shotgun, vou ver se eu consigo gravar o barulho desse relógio aí. Se eu conseguir, eu vou botar no vídeo aqui eu não, meu editor. Mas, cara, assim, eu sou fã dessa marca, né? Eu tenho alguns relógios da IWC, tenho inclusive um Perpetual Calendar, né, que eu comprei o ano passado. Big Pilot? Não, a linha que eu mais gosto é da Português. Né? Porque tem a Yacht Club, que tem mais a ver com o mar, né? Mas eu tenho Pilot, eu tenho o Mojave, né? Top Gun e tal, eu acho o relógio maravilhoso. Então, esse aqui, gente, né? Então, vai estar no Bivol aí, é um Audemars Piguet Jules Audemars, né? Um dual time, né? Então, ele tem 2 reloginhos aqui dentro dele, né? São 2 mecanismos completamente independentes, um indicador de reserva de marcha e um de dia do mês, né? De data. E é engraçado que
esse, para você mudar a data, você tem que fazer aquele esquema de você vai às 9 horas da noite, vai às 3 horas da manhã e vai, Sim, não sim, tem sim, sim. o modelo direto. E curiosidade, embora seja um Odemar Piguet, o movimento, se eu não me engano, é um GG, que está aqui dentro, é um Sim, GG. sim. É um GG, ele é culture. O Watchmakers dos Watchmakers. Tá aqui, Júlio Aldemar gravado. Cara, esse relógio é um relógio que não sairá da minha coleção, porque eu acho ele um relógio extremamente fino, Muito né? fino. Muito proporcional, né? Muito bonito, e ele é um puxador de conversa, né? Todo de ouro. Esse fecho borboleta aqui, Deployant, ele é espetacular. Então, assim, é um relógio comprei com os meninos aqui. Eu falo menino porque quem falava menino era sempre o Léo Amorim, cara, Leandro Amorim. Né? Os meninos já tá tudo talentão aqui, pô. Mas o Leandro, ele é um pouquinho mais novo que eu. Então, para vocês perante a mim aqui, são meninos, tá? Tranquilo. Mas, assim, eu acho que conheci vocês em 2020, cara. Foi a época que vocês mais ou menos estavam fazendo da iWatch a ocupação principal de vocês, não foi? Foi mais ou menos? E foi um processo rápido, né? Porque foi o quê? Um ano e pouco, mais ou menos, de iWatch, até vocês falaram assim, não, agora é 100% de tempo na dedicação. Foi assim, Léo foi primeiro, virou a chave primeiro. Foi. Estou falando pelo Léo. Foi o primeiro a ficar 100%, né? Depois foi eu e depois foi Rafa. Eu acho que assim, Rafa virou a chave em 2022 ou 23. E o Léo, eu acho que foi 20, cara. Eu acho que foi 20, foi. Acho que foi 20. Assim, eu quando conheci vocês, eu falei, pô, tá aí um negócio que eu gostaria de fazer, vender relógio. Mas olha, vender relógio não é para qualquer um não, viu, gente? Porque trabalhar com seriedade e você trabalhar servindo pessoas é difícil. Aí você está muitas vezes trabalhando com sonhos das pessoas, né? Então você tem que meio que realizar sonhos, mas também tem que ter uma atividade que seja suficientemente rentável para poder continuar crescendo, né? Vocês olhem, né, olhando aí nesses 6 anos aí que a gente se conhece, o quanto que mudou a estrutura de vocês, né, de tudo, de crescimento e tal. E eu gosto muito de como vocês trabalham, da seriedade. Eu sou um cara extremamente sério também, não parece, mas sou. Mas sou. E acho que por força de ter sido militar, até também pela educação que eu recebi em casa, eu acho que é importante esse cuidado que vocês têm, né? Eu já comprei, já vendi muita coisa. Acho que os poucos relógios que eu vendi na minha vida, praticamente todos eu vendi com vocês. Não que eu não tenha outros amigos dealer que levem me ouvir aqui e vão ficar chateados. Não, é também pela proximidade geográfica, né? Que eu acho que é um fator importante, porque você sempre fica com um pouco de receio de mandar uma peça, de receber algumas coisas. Você tem que mandar para o portador, não tem jeito, né? Exatamente. Né? Tem que ser, eu acho que é um serviço que às vezes vocês têm que fazer, né? De levar um relógio pelo portador e tal. Já tiveram algum problema de extravio de relógio? Cara, nós tivemos 3 problemas de extravios. E 2 desses foram no mesmo evento. 2 relógios que estavam chegando para a gente intermediar foram extraviados. Não chegaram até vocês? Não chegaram até nós. Saiu da mão do proprietário. Isso. E o transportador. E estava no seguro? Conseguiu botar? Tinha um seguro meio assim. Um não estava no seguro e o outro estava metade. Não estava declarado 100%. O que não estava segurado era um relógio mais barato, era um Montblanc. Mas o cara estava precisando vender o relógio. Ele já tinha dito pra gente, tô passando por um aperto aqui, preciso vender o relógio. E o relógio foi roubado, o carro da transportadora foi roubado na rota da entrega. E, cara, a gente
ficou com pena do cara e a gente assumiu o prejuízo do mais barato. O mais caro era um Rolex, era um Sea Dweller. E a gente falou, ó, aconteceu isso, esse eu acho que já estava, eu não me lembro agora se já estava intermediário, se já tinha comprador, mas a gente fez uma composição com o cara que comprou e a gente assumiu uma parte do prejuízo. E o outro foi interessante, cara. O outro foi mais recente, foi um Cartier que foi para Porto Alegre. Foi uma troca. O cara comprou um Omega Seamaster, que é um relógio mais esportivo, e fez uma troca um pelo outro, com um Cartier. Tu tá na vibe agora, porque o Rafa só pensa em Cartier agora, né? Eu não me lembro se ele comprou, se ele entregou o Cartier ou se ele comprou o Cartier, não me lembro agora. Aí, e depois desses aprendizados, a gente faz um contratinho um contrato de intermediação e a gente não se responsabiliza hoje pelo frete, né? Porque você tá aqui e você entrega pra gente em mãos. Tem um cara que escolhe a transportadora, paga o frete e chega pra cá. E a mesma coisa pro comprador, a gente não se responsabiliza, isso tá tudo em contrato. E aí o comprador falou, ó, eu quero essa transportadora. E aí ele falou, você quer fazer o seguro de quanto? Não, não quero seguro. Aí a gente enviou e foi extraviado. Fala em seguro, como é que tá o projeto aí do relógio seguro? Vamos falar sobre ele. Cara, o relógio seguro tem sido, assim, uma das fontes de satisfação do nosso trabalho. Explica, assim, porque tem custo, como é que funciona, qual é o conceito, para o pessoal entender, porque é um tipo de uma base de dados que quanto mais gente aderir, melhor e mais robusta e mais ela vai atingir o propósito dela, né? O relógio seguro é uma plataforma que ela visa resolver um dos problemas para quem compra relógio seminovo. Quem compra relógio seminovo tem que ter duas preocupações. A primeira é se o relógio é original, né? Não é uma réplica. E segundo, a procedência do relógio, se ele enfim, fruto de roubo ou alguma coisa assim. Até para não alimentar o mercado, né? Não alimentar e você tá cometendo um crime de receptação de mercadoria roubada assim, quando você compra. Só para reforçar aí, de vez em quando eu pego no LX, assim, Tag Heuer, não sei o que e tal, Mônaco, R$ 2.000. Gente, se esse relógio for verdadeiro, nesse preço, é roubo. É roubado, Né? Assim, acho que nem aparece mais porque fica muito visado, né? Mas antigamente aparecia. Sabe esse Mont Blanc que eu acabei de falar que foi extraviado? Ofereceram pra gente, depois de alguns meses. É mesmo? Falou, ó, tô querendo vender esse relógio aqui. A gente falou, ó, é roubado. E aí, mas continua com o relógio Aí sim, seguro. vamos lá. Então, o que é o relógio seguro? É uma plataforma gratuita. Você se cadastra e cadastra os seus relógios. E por que você cadastra o relógio? Porque às vezes, um exemplo, o cara pode arrombar a casa de alguém e roubar o relógio com certificado produto, você não lembra, não tinha guardado o serial do relógio. Então já é um lugar seguro para você guardar o serial do seu relógio, né? E se você passar infelizmente for assaltado, tiver o relógio roubado, você vai juntar o boletim de ocorrência e você vai sujar o serial daquele relógio. E qualquer pessoa que esteja comprando um relógio pode ir no site e consultar o serial do relógio gratuitamente. Fala, pô, tô comprando esse relógio aqui. Vou consultar, não custa nada. Esse relógio IWC Pilot 41, referência tal, qual é o serial, tá aqui. E nada consta. Pronto. Já te dá uma segurança maior ao comprar o relógio, né? Inclusive, isso já fundamenta até sua boa-fé. Porque podem existir relógios roubados que não estejam na base. Mas tem lá, sai um PDF, um certificado, ó, nada consta. Então, se a pessoa tem essa ação de procurar saber em alguma base, né, sobre isso já mostra que você tinha boa fé e não tinha intenção de comprar um relógio roubado. E essa é a estrutura, né? Então, assim, já tem mais de 100 relógios cadastrados. E
E engraçado, cara, assim, dias depois que a gente lançou a plataforma, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro entrou em contato com a gente. Falou, ó, a gente quer fazer uma parceria. Tem um departamento deles lá que chama 190 Integrado, alguma coisa assim, que é uma galera mais da parte de TI. E a gente está em caminhos aí de assinar um termo ai, como é que chama? De parceria. Um termo de parceria com eles para Legal. criar uma API, tanto para a gente acessar a base deles, quanto para eles acessarem alguns dados. Porque, assim, essa questão de LGPD e obviamente, não só, Isso que eu ia falar. não só LGPD, como os receios que as pessoas têm de cadastrar, porque eu cadastro uma loja, quem vai saber da minha coleção? Às vezes nem a gente sabe, porque a base, o banco de dados foi construído de uma forma que, vamos supor, eu posso enxergar quantos Rolexes existem Você não no sabe Rio de quem Janeiro, são. mas eu não consigo dar o zoom até chegar em Na uma pessoa pessoa, que tem. né? Isso é uma questão de segurança muito importante, né? Sim, verdade. Tá, então, pessoal, a plataforma Relógio Seguro, também vou pedir para deixar o link na descrição, ela vai fazer muito sentido para nós que somos entusiastas, colecionadores, admiradores da relojoaria, da urologia, se ela crescer. Né? Então, é através da disseminação desse serviço que ele acho que deve ter sido baseado, tem uma bike segura, alguma coisa assim, Tem. né? Que tem essa pegada. E a ideia é essa mesmo, gente, é você ter um lugar para você lançar a sua coleção. Então, por exemplo, lá o Crono 24 tem como você botar a sua coleção lá, você se Sim, cadastra no sim. site e tal, né? Inclusive dá avaliação, tá? Aqui não, o foco aqui não é para você administrar o valor da sua coleção, mas sim. Vai ter, em breve. Ó, aí, já dei spoiler sem querer, Vai hein? ter em breve. Então, mas o foco aqui é realmente você ter um lugar em que você, numa ocorrência desagradável, possa evitar facilidade, porque o que faz um negócio escuso prosperar é a facilidade em realizá-lo. Então, se você não tem nenhum mecanismo, né, de travar, né, não, no combate à receptação, não coloca. Então, você meio que está incentivando, de alguma forma, o malfeitor a continuar fazendo. Agora, se ele não consegue se livrar daquele produto do roubo com facilidade, se tem uma. Né, sabe que vale 100, E se a demanda é menor, vende por 5, né? né? Então, assim, quanto mais dificuldade se puser nessa cadeia de ações, melhor para quem, né, A nossa tem essa intenção é coleção. restringir a demanda de quem compra esses relógios. Porque, por exemplo, tem pessoas de boa fé que compram relógios humanos. Então, essas pessoas pagam bem pelos relógios porque estão pagando em boa fé, preço de mercado. Não, Então, sim, se eu tiro... aquela loja, não vou falar o nome de São Paulo, que a polícia bateu e tinha relógio roubado lá do procurador de não sei de onde, não sei o quê. Né? Então, assim, se 30% desse mercado consulta esses relógios antes, eu já tirei 100%, já tirei 30% da demanda desse mercado. Isso já faz o preço cair. E fazendo o preço cair, já diminui aquela coisa da relação risco-oportunidade de se roubar. Né? Sim. Então, assim, é uma... Mais desinteressante. Exatamente. Porque, imagina só, o cara roubar, né? Porque o cara rouba um celular que custa 10 mil, ele vai vender lá por 500 prata. Mas se o cara pega um relógio que custa 100 e ele consegue vender no canal por 60, vale muito a pena para esse malfeitor. Exatamente. Então é isso que tem que fazer, tornar desinteressante a E coisa. o cara que sabe que é roubado e que não liga para isso, é mau caráter igual, ele vai pagar 30, não vai pagar 60. Sim, com certeza. Né? É verdade. Legal saber disso. Né? Essa é uma das iniciativas que a Watch tem capitaneado aí, mais recente. Tem uma outra também, que é do Three Hands, né? Que tivemos aí o lançamento dia 16, agora semana passada, Foi né? dia 16. Dia 16. Inclusive, por que eu sei a data? Porque era para a gente estar gravando, mas consumiu muito aí. Foi. Você que ficou mais à frente, né? E aí, como é que foi a experiência? Como é que está sendo a experiência? Cara, assim, a gente teve o contato de uma turma que entende
de como se fazer um lançamento, né? De um produto. E aí a gente mergulhou e falou, vamos seguir essa estratégia, essa metodologia, e fizemos o lançamento da comunidade. Por quê? Acontece muito, por exemplo, o cara é empresário, venceu na vida, ama relógios. Às vezes ele não tem a turma do relógio. Ele tem um amigo que também ganhou dinheiro, mas que gosta de vinho. O outro amigo gosta de carro. Então, assim, ele muitas vezes não tem aquele senso de comunidade e senso de pertencimento a um lugar que todo mundo gosta de relógio, né? E aí a gente falou assim, poxa, isso não é algo original nosso. A gente vê algumas pessoas fazendo e dando certo, só que a gente quer dar o toque da iWatch nisso, né? Poxa, por que que a gente não cria uma confraria, uma coisa mesmo de irmandade, uma coisa que não é só para se discutir relógio, que as pessoas dentro do grupo possam se ajudar, possam fazer um networking? Por que que a gente não procura, não tem a ação, aquela proatividade de procurar uma pessoa que presta um serviço para relógio e fala assim, eu quero que você faça um desconto, uma condição melhor para quem é da minha comunidade, né? Então, assim, a gente está com contato com uma seguradora que faz seguro de relógio, né? Então, assim, poxa, eu quero oferecer isso, mas eu quero que você dê uma vantagem para quem é da Three Hands. Eu tenho essa comunidade aqui de gente que ama relógio, né? Que gosta de alta relojaria. Poxa, a gente conhece um cara que faz lançamentos imobiliários espetaculares, né? VGV de mais de 1 bilhão, coisa mesmo muito forte. Fala, pronto, eu tenho essa comunidade aqui, estamos em vias de fazer alguma coisa, mas só vai fazer essa oferta para minha comunidade se você oferecer algo especial, algo diferenciado. Então, a gente quer trazer valor, né? Então, assim, fora isso eu estou falando de coisas externas, né? Tem um cara que a gente tem contato que ele vende colecionáveis, assim, objetos que participaram de um filme. Pronto. Props. Então, você vai oferecer, mas tem que ter alguma coisa diferenciada. Então, e fora isso, dentro do ecossistema da iWatch, você tem um monte de vantagem, né? E a gente quer marcar viagem, a gente quer fazer realmente um grupo de amigos. Nós já vamos ter um evento agora que é o Grande Prêmio, né? Dia Isso. 2 ou 3 de maio agora. É. É isso aí, não. Eu faço parte da comunidade lá do Three Handers. Não temos o nome, pode ser Three Handers. Three Handers. E tá, assim, o pessoal bem animado, ainda acho que estamos nos conhecendo, porque o lançamento foi agora, né, há pouco tempo. Essa semana aí já vai ter alguma coisa nova e a gente está na verdade, com um cronograma de implementações que a gente está seguindo. Legal. Não, a gente, assim, eu participei aí dos processos todos, eu vi que tá a coisa muito bem estruturada, né? Foi um lançamento realmente, não foi de amador, né? Foi um lançamento profissional. Só podiam ter feito a live conosco aqui, que a gente vende esse serviço aqui no Canais da Hora. Canais da Hora é a empresa que é proprietária aqui desse espaço, e que trabalha com essa parte aí de você pensar aí no audiovisual, né, de captação, transmissão, né? A gente é uma das poucas que consegue fazer transmissão em 4K. Bacana. Né? Hoje o pessoal fica muito restrito a Full HD na transmissão ao vivo, mas a gente consegue fazer transmissão 4K. Então, de forma até móvel, a gente consegue fazer isso itinerante. Aqui no Estúdio Covardia, porque eu tenho 1 GB de banda para cima e para baixo. Então, aqui a largura é boa aqui do serviço. Mas móvel, né, fazendo remoto, aí fica mais complicado um pouco. Mas é isso, Nilo. Pô, eu digo que a gente fez aqui ao longo desses anos uma relação de amizade, né? Claro. Você, Rafa, Léo, às vezes com mais intensidade, dependendo do momento, porque eu também viajo muito, né? E tal, mas assim, ter vocês aqui no início do programa, para mim, está sendo uma ótima
um ótimo início, né? Eu queria te agradecer. Pra Hoje, mim é um prazer, cara. hoje estar aqui. nós estamos gravando aqui, gente, no dia 21 de abril, feriado. Ele se dispôs a vir aqui. A gente ficou esperando aqui embaixo que o porteiro tinha sumido. É porque eu furei com você, né? É. Aí eu falei, ó, não vou poder ir na sexta. Aí eu falei, mas marca o dia que eu vou estar. Aí Não, mas- prometeu e É, prometeu. eu viajo amanhã, cara. Ah. Eu tinha esquecido que eu viajo amanhã. Então ficou essa coisa. Mas muito obrigado. A gente está junto aí nesse caminho da relojoaria. O Nilo é uma pessoa que tem esse amor, né? O Rafa sempre fala assim, não, o Nilo chega a chorar, fica emocionado quando pega. Porque, né, a gente aqui conheceu um pouquinho da tua história, da tua relação, né, de quem nasceu dentro de uma loja de relógios, né? Hoje é proprietário de uma loja lá no Shopping Barra, aqui em Salvador, mas que tem essa vida ligada de alguma forma brinco, aos relógios. Né? eu brinco que foi um casamento arranjado que deu certo. É verdade, porque já veio do teu pai, inclusive, né? E teu pai coleciona? Como é que é? Não. Meu pai é comerciante nato. Passou, ele vende. Né? Mas vocês têm alguma coisa de árabe? Não, né? Não tem nada, não. Não, a gente tem mais de judeu. A gente não é judeu, mas assim, ó, as origens da nossa família, Sim, o sobrenome né? Quadros vem daqueles judeus que fugiram da Inquisição, alguma coisa assim. E tem uma relação assim bem antiga. Entendi. Mas eu queria te agradecer aqui pela presença. Acho que a gente teve. Vamos ter outros episódios no futuro. Com certeza. Né? Eu estou indo para Brasília, vou ver se eu levo. Tem um amigo que eu já chamei, mas ele é muito tímido, ele é colecionador. Né? Porque, assim, o colecionador realmente hoje tem cara, né, como eu tenho, né, um perfil de relógio. Para mostrar a coleção, ou para, às vezes, fazer alguma intermediação, alguma coisa. Eu quero ver se eu trago um relojoeiro que tem lá, que é o Aécio. Ainda não falei com ele, não sei se você conhece. Já ouvi falar. Ele tem, assim, uma boa reputação. Já ouvi falar muito bem. Sim, uma boa reputação. Uma pessoa que eu conheço, que eu confio, falou assim, cara, você pode deixar ouro em pó na mão dele. Sim, ele é um cara que já fez algumas manutenções para mim e fazia para um dealer que tinha lá em Brasília, que hoje está em São Paulo. Mas queria aqui, te agradecer mais uma vez e vamos nessa. Cara, o prazer foi meu conhecer aqui sua estrutura, que com certeza aí vai dar muito certo. E próximas vezes aí, vim eu, Rafa, Léo aqui junto. Não, o próximo vai ser nós quatro juntos aqui. Estamos colados aí. Aí já vai ser na sala nova. Vai ser na sala nova aqui, maiorzinha um pouco, que aqui esse espaço, ele tá ficando pequeno. Mas é isso aí. Valeu, meu amigo. Obrigado.